Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus, não é isso? Ah, sim, é sobre fé. Beleza. Beleza. Vamos ler o nosso texto áureo. Eu não passei aí para o menino ali, mas é Hebreus 11, 1, é conhecido, nós já jogou ali, está vendo? Vamos recitar juntos, irmãos? Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Quarta-feira passada, nós falamos de mais duas faces do nosso grande diamante, né? A fé é como um diamante que tem aquelas faces. Então, o diamante tem muito valor, né? Imagina um diamante grandão, hein? Então, a fé é mais valiosa, né? Então, nós falamos de duas faces. A primeira, a fé é persistir mesmo sem sentir. E é um negócio meio assim difícil, né, irmãos? Porque, infelizmente, a gente se acostuma a querer sentir. Eu senti, meu coração pediu. Eu atendo ao meu coração. E a Bíblia diz que o coração é terrivelmente enganoso, né? E quando a gente fala de coração, fala de quê? De sentimento. Eu te amo de todo o meu coração, e não sei o quê, e coração, não é? Então, irmãos, a Bíblia não fala sobre sentimento, se tratando de fé. A Bíblia fala de convicção, de certeza. A Bíblia fala de culto racional, não emocional. Mas hoje as pessoas querem um culto emocional, que toca nas nossas emoções, que a gente se arrepia, não é, irmãos? Chora. Não que não possa, está entendendo, irmãos? Às vezes você canta um hino, você chora, né? Uma música falando de fé, de confiança, você se emociona. Tudo bem, não estou questionando isso. Mas quando a gente precisa exercitar a nossa fé, queridos, não fala de sentimento. Eu posso estar não sentindo nada. Pelo contrário, tudo está, né, caindo aos pedaços. Abacuque, final de Abacuque. Enfim, é essa a ideia. O desafio hoje, irmãos, é a gente não sentir nada, não ver nada, parece que está dando tudo errado, e a gente continuar firme no Senhor. Esse é o desafio de hoje. Mas a mensagem hoje é muito nos sentidos. Então, quando você pensar em fé, risca da Bíblia a ideia de sentir. É você crer, tá? E depois vimos também que a fé é esperar contra a esperança. Esperar contra a esperança é ter uma esperança contra a esperança, aquela esperança natural, né? Nós falamos sobre Abraão, não é? Aquela esperança humana. É uma esperança divina. Esperei acabamos de ler, né? Com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, tá? Então, não se baseie nas coisas naturais, humanas, circunstanciais. É esperar no Senhor. É
perseverar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E eu disse assim, com muita ênfase, que esperar é um ato de fé, mesmo que a gente não goste de esperar. Esperar no Senhor é um ato de fé. Não é quando a gente quer, quando a gente acha, é esperar no Senhor. Sexto lugar, fé é arriscar. Talvez você pense assim no sentido de arriscar, mas eu vou explicar isso aqui e vou pegar um texto bíblico, todas essas definições nós estamos pegando da Bíblia, né, irmãos? Não é da minha cabeça. Nós estamos pegando a palavra de Deus. É arriscar no sentido assim, de correr risco. Pense em arriscar no sentido de correr riscos. Abra lá em Mateus 14. Você vai encontrar o 22 a 32 é o texto. É aquela experiência dos discípulos enfrentando uma tempestade, tá? E aí você lembra que Jesus disse aos discípulos para atravessar o mar e tal, aquele negócio todo. Jesus ficou ainda, depois de despedir a multidão, Jesus ficou lá de cima, em oração. E eu fico imaginando pela localização que estava dando para Jesus ver eles lá, aquele barquinho lá, aquela caixinha de fósforo lá na tempestade. E no último momento, qual vigília da noite? Quarta vigília. Na última vigília, Jesus vai 3h, 4 da madrugada. Imagina tudo escuro, aquela tempestade, não enxergando nada. De repente, eles veem um vulto de alguém andando sobre o mar. E aí o que aconteceu? Eles deram gritos. Eles estavam apavorados. Quando eles olham aquela figura, eles falam o quê? É um fantasma. Imagina o pavor agora, né? Que eles começam a sentir. Aí, acompanha agora a partir do verso 27, que eu quero destacar essa parte aqui. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28. Então Pedro disse: olha só, se é o Senhor mesmo, porque ele não estava enxergando direito, tá? Mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E para surpresa de Pedro, eu gosto de destacar isso, irmãos, porque Pedro faz um pedido inusitado aqui, não é? Que ninguém fez, irmãos, mas ele faz. Pedro ele tinha esses rompantes assim, né? Verso 29, Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então Pedro fez uma caminhada. Ele não estava enxergando direito, né? Aí sou eu, venha, não precisa ter medo não, vem aqui. Ele sai do barco e dá uma certa caminhada, chegando mais próximo de Jesus. Olha só, foi até Jesus. 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, salve-me, Senhor. Essa é a menor oração da Bíblia. Já preguei sobre esse texto há muito tempo, vou pregar de novo. Eu gosto desses detalhes.
31 agora. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse o quê, irmãos? Olha só. Homem, por que você duvidou? Esse é o ponto, irmãos. Fé é arriscar. Já vimos que fé é crer sem ver. Isso quer dizer, irmãos, que humanamente, definindo isso, arriscar é tentar se aventurar. E eu vejo aqui Pedro arriscando. Pedro descendo do barco, mesmo Jesus mandando, ele arrisca descer do barco para andar sobre as águas. Mas logo em seguida, deixou de olhar para Jesus, teve medo e começou a afundar. E por isso essa repreensão de Jesus, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Pensa comigo um pouquinho, irmãos, na atitude de Pedro. Fé é abrir mão da sua segurança e se lançar nos braços de Deus. Sair da sua base segura e arriscar. Eu gosto muito, fui poucas vezes no circo, mas uma das maiores atrações é o trapézio. Quando ficam dois homens e sem rede, tem uns que tem rede, né? Mas tem outros que não tem rede embaixo não, já viu? Quem já foi em circo e não tinha rede? Alguns têm, porque é arriscado, tem que ter muito treinamento. Então, um sai de um mastro, o outro sai do outro, tá? Estão lembrados, né? Até que um larga a sua corda lá, a sua baliza lá, não sei como é o nome daquilo, e salta, e o outro está lá para segurar. E aí, segura aqui. Aí ele sai, pega de novo aquela corda e volta para o seu lugar. Irmãos, para mim isso aqui é um ato de fé. É isso que a Bíblia está falando, da ideia de arriscar. Então, há três coisas importantes nesse trapézio, irmãos. Primeiro, o trapezista precisa largar a sua barra. Se ele ficar com medo, ele não vai largar, ele vai ficar na sua, segura ali. Ele precisa abrir mão da sua segurança e se lançar no ar. Pensa comigo. Segundo lugar, ele precisa confiar no outro. Tá? Ele precisa confiar no outro, que o outro vai estar ali no momento certo para segurar ele. E terceiro, ele precisa fazer tudo no tempo certo. Cronometrando. Não pode haver indecisão, irmãos. Não pode, tem que ser um cálculo muito bem feito. Opa, a chuva está chegando, aí, que benção. E aí, você vê esse verdadeiro espetáculo. Então, o trapézio ilustra a fé, que é arriscar. É preciso sair da base de segurança, da nossa zona de conforto e correr riscos.
Viver pela fé, irmãos, é arriscar. Tentem me entender. Se eu quero viver das maravilhas de Deus, eu preciso arriscar. E isso é demonstração de fé. Nossa vida cristã não pode se fundamentar em bases falsas. Quais são as bases falsas dessa vida? Que a gente acha que traz segurança para nós: dinheiro, bens materiais, posição social, essa alegria passageira que o mundo oferece, amizades falsas, interesseiras, ídolos e uma série de coisas. Queridos, há muitas pessoas, voltando ao que eu falei primeiro, tendo como base da sua vida as coisas materiais, o dinheiro, os bens, e corre o risco de viver em função disso. Corre o risco de ter como objetivo na vida alcançar esse nível de segurança. Irmãos, é claro que todos nós queremos ter uma estabilidade financeira, irmãos. Eu seria hipócrita, você também. Nós queremos isso, e nós trabalhamos e lutamos para isso. O perigo é descansar nisso, é fazer deste alvo o objetivo da nossa vida. E se eu alcançar, eu estou bem. Lembra daquela parábola que Jesus chamou ele de louco? Tem em depósito muitos bens, olha, eu tenho celeiro, vou construir mais, vou guardar, estou tranquilo na vida. Jesus disse: você é louco. Você é um louco. Hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então, isso não é base para a vida, irmãos. Nós lutamos, repito, queridos, lutamos, trabalhamos, nos esforçamos, fazemos curso, nos aprimoramos, especializamos, tudo bem. Agora, queridos, amor ao dinheiro é amar um ídolo. E Jesus deixou muito claro isso. É fazer do dinheiro, das coisas materiais, ídolos. Porque as pessoas fundamentam a vida. Base. Pense nos homens e mulheres da vida, ou da Bíblia. Todos que foram usados por Deus, que foram desafiados por Deus, arriscaram. Pode pensar em qualquer um deles aí. Arriscaram pela fé. Isto é, confiaram em Deus. Tiveram que deixar suas bases. Abraão, por exemplo. Vida lá está, estabilizada. Sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Saiu, sem saber para onde ia. E lá em Hebreus 11 destaca isso, que ele fez isso pela fé. Deixou tudo, irmãos. Arriscou pela fé. Olha, lembra de Raabe? Quem foi Raabe? Uma mulher da vida, uma prostituta da onde? Jericó. Quando ela escondeu os espias, ela arriscou a vida dela. Porque se ela é descoberta, já era, queridos. Ela arriscou a vida dela. Aí você bota Moisés, Gideão, Neemias. Cada experiência você vai ver que as pessoas
se lançaram, como trapezistas, se lançaram pela fé. Lembra de Elias lá no monte? Que monte? Os desafios dos 450 profetas de Baal, Monte Carmelo. Irmãos, pensa bem, vamos fazer um desafio aqui, que é o Deus verdadeiro. Pode começar vocês e tal, e fizeram o altar deles lá e tal, e clamaram, e dançaram, começaram a se cortar, se mutilar, para ver se aquele falso Deus, deixa eu pegar uma água aqui, irmãos. Esse falso Deus se respondia, nada. Agora, olha a certeza de Elias, irmãos. E aí Elias, continua, vai, não, ele pode estar dormindo, né? Será que ele saiu de férias? E aí, Elias, é a hora dele. Eu gosto desse detalhe do texto. Primeira coisa que ele faz, irmãos, reparar o altar. O altar era para o sacrifício, para o culto, para a adoração a Deus. Primeira coisa que ele faz é reparar o altar que estava em ruínas. Ele prepara o altar. Tudo prontinho ali. E aí, para dar mais drama, né? Ficar mais dramático, ele faz o quê? Joga água. E não foi espinguinho, não, irmãos. Joga água. E a água começou a correr, irmãos. E aí ele ora. Irmãos, olha só. Que fé é essa, irmãos? Arriscando a sua vida. Se Deus não responde, se Deus diz, vou deixar esse meu servo sofrer um pouquinho. Se Deus não responde, irmãos, estava morto. Acabou. Eles já queriam matar Elias mesmo. Mas ele tinha certeza, convicção. Isso é fé, irmãos. Irmãos, Deus olha para o nosso coração, queridos. Se tiver dúvida, se duvidar, irmãos, já era. É isso que nós estamos falando de fé, irmãos. Certeza que Deus vai responder, porque aquela era a vontade de Deus, porque a glória não era para Elias, era para Deus. E aí Deus responde com fogo, irmãos, e lambeu toda aquela água, irmão. O fogo consumiu tudo. E qual foi o resultado? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, é isso que nós estamos falando, irmãos. Arriscar. Pensa em Daniel ser jogado para os leões, irmãos. Irmãos, a gente lê assim várias vezes, ouve, né? Mas assim, às vezes a gente não lembra assim de vivenciar aquilo, como é que aquilo realmente estava funcionando, como é que era aquilo. Lembra de Misael, Ananias e Azarias para serem jogados na fornalha? Pode jogar. Pode jogar. Se Deus quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós estamos prontos para morrer. Olha que testemunho, irmãos. Riscos. O grande problema que nós temos é não querer correr
riscos. Não querer sair da nossa base de segurança. Voltando ao texto, Pedro saiu do barco para se arriscar a andar sobre as águas. Tudo bem que depois ele duvidou e afundou. Mas quem mais ali teve aquela experiência? Quem mais andou sobre as águas, irmãos? Só Pedro. Só Pedro. Olha que experiência maravilhosa, irmãos, de andar sobre as águas. Sabe por quê? Creu, arriscou. Não sou modelo para ninguém, mas quando Deus me chamou para o ministério, irmãos, foi no melhor momento na minha vida profissional, que tinha lutado tanto, desde estagiário do Senai, para alcançar uma situação muito boa na companhia Vale do Rio Doce. Quando eu estou para dar o passo melhor, de estabilidade, de conforto, Deus disse: agora você vem para cá. Irmãos, largar um emprego de estabilidade, pedir demissão, para mim, assim, foi difícil e foi fácil. Por que foi fácil? Porque eu tinha certeza da vontade de Deus, convicção plena da vontade de Deus. Então, eu vou arriscar, eu vou deixar tudo, eu vou abrir mão de tudo. E eu aprendi, irmãos, a depender de Deus. Eu já contei para vocês a experiência, a oração mais rápida que Deus respondeu para mim, a oração mais rápida, a resposta mais rápida, foi quando não chegou o dinheiro da igreja, a igreja que me sustentava, não é, lá de Vila Velha, da Glória, e enfim, não tinha o que comer, no meu quarto não tinha mais nada para se comer, e enfim, eu realmente comecei a ter fome. E eu sempre fui meio envergonhado, mulher sabe disso, né? Acanhado. Eu não sabia dizer, pedir ao colega, me empresta aí até chegar o dinheiro, até resolver. Não, eu não conseguia fazer isso. Irmãos, eu fui para o meu quarto, me ajoelhei na minha cama, e antes de eu terminar a oração, irmãos, alguém bateu a porta do meu quarto. Foi a oração mais rápida, a resposta mais rápida. E era alguém com um monte de coisas. Eu disse: por que você veio aqui? Não sei, Deus que mandou. O irmão foi lá, Deus que mandou. Está respondido. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Deus nunca deixou faltar nada, irmãos. Nos casamos sem nada, queridos. Enfim, queridos, riscos.
Eu li uma vez que a tartaruga, ela só faz progresso, isto é, só anda, quando ela bota o pescoço para fora, sabia? Se ela tiver na sua segurança, ela não anda. Quando ela coloca o pescoço para fora, ela começa a andar. Ela anda. Isto é, coloquei meu pescoço para fora, estou correndo risco, aí eu vou progredir, eu vou em frente. Então, isso é fé, irmãos. Isso é um símbolo da fé. Sabe por que muitos crentes não progridem na vida espiritual? Porque não estão arriscando. Não querem arriscar. Não creem que Deus é supridor. Sabe por que muitos irmãos não são dizimistas? Porque não tem fé. Estou falando com toda sinceridade, irmãos. Não tem fé que esse Deus poderoso, maravilhoso, vai suprir. Isso é confiança em Deus, irmãos. É confiança em Deus. Sai da sua base, sai da sua segurança e arrisca. Isto é, exercite sua fé. E aí você vai começar a experimentar, sabe o quê? O sobrenatural de Deus. Porque se não for assim, irmãos, não vai experimentar. Não vai experimentar. Alguns aqui se lembram quando nós compramos essa casa aqui, irmãos. Tem a casa 1, casa 2 e casa 3, tá? Quando nós compramos essa segunda casa aqui, a proprietária foi exigente, ela foi orientada, ela foi exigente. Acho que Paulo lembra que ela tinha um prazo e ela botou assim até algo assim, eu achei que foi exorbitante em relação à multa. Como quem diz, se a igreja não honrar, perde tudo. Alguma coisa assim que eu achei que, se a gente fosse a fundo, como é que chama uma cláusula o que é? Abusiva, alguma coisa assim. Mas nós aceitamos, tá bom, não tem problema não. Sem dinheiro, irmãos. Sem dinheiro. Queridos, assim, nós vimos cada experiência, irmãos. Cada experiência de irmãos, Deus tocando na vida de irmãos, sabe, assim, algo impressionante. Como é que Deus faz? Irmãos, Deus honra a fé, irmãos. Mas nós temos que sair da nossa base de segurança. Nós temos que arriscar. Senão não vamos ter experiência maravilhosa. Lembra que eu falei do filme Indiana Jones, A Última Cruzada? Né, aqueles desafios, aqueles 3 desafios no final do filme, né? Eu já falei aqui, os irmãos, né, estão lembrados, que o último era o desafio de fé. Ele estava assim, numa montanha, e tinha um buraco, né? Por onde ele veio, tinha um buraco assim, e só a outra montanha lá, e o cálice de Cristo estava lá. Então tinha que atravessar para ter a bênção do cálice de Cristo. É o filme, né? O enredo do filme, né, irmãos? E aí, o mocinho lá,
Ele chega na beirada e fala assim: como é que eu vou saltar daqui lá? Impossível. Mas aí, lá as anotações do pai também, que era, né? É um salto de fé. É um salto de fé. Aí ele, assim, eu acho interessante aquela cena, ele bota a mão no coração assim, e isso é, eu vou me jogar no abismo. Mas se é um salto de fé, eu vou arriscar. E aí, quando ele faz isso, aí eu vou chegar um pouquinho para trás para não cair, né? Ele, tinha uma base, uma ponte que não dava para ver. E aí, com o ângulo da câmera, né? Aí vai mostrando a base. Arriscar. É isso que eu entendo que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. Eu preciso arriscar para ter experiências maravilhosas com Deus. Há uma outra experiência, um alpinista da Aconcagua, é o pico mais alto da Cordilheira dos Andes, na Argentina. Esse foi fato verídico. É sempre um desafio, né? Escalar aquela cordilheira. E um alpinista fazendo isso, o gancho lá soltou. Não sei, eu vou até pesquisar o nome desse gancho. Mosquetão? Um que entra assim numa brechinha e ele prende. Né? Mosquetão é mais o né, que faz assim, né? Enfim, soltou e ele estava uma tempestade de neve, não dava para enxergar nada. Esse gancho solta e ele vai despencando. Aí chega um momento, dá um tranco. Um outro gancho segurou, né? Dá um tranco. Frio, gelo. E a história diz assim, ele ora a Deus, pede a Deus: Senhor, me salva. Senhor, me salva. E aí, Cristolândia, ele ouve uma voz que dizia assim: corta a corda. Ele, que é isso? Como é que eu vou cortar essa corda? Não estou vendo nada embaixo. Vou despencar. Corta a corda. E sabe o que ele fez? Não cortou. No outro dia, o tempo já estava melhor, ele foi encontrado morto, congelado, duro, a 1 metro do chão, irmãos. A 1 metro do chão. Se ele tivesse arriscado, estava salvo, porque não estava numa altura, estava perto do chão, mas ele não ouviu a voz de Deus, não obedeceu. Corta a corda, sai da sua base, abre mão da sua base, da sua segurança, daquilo que está te prendendo, e se lance nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Queridos, há um autor, esqueci o nome dele agora, que diz que fé é um pulo no escuro. Nesse sentido, eu não concordo muito com essa definição dele, não,
porque é convicção, né? Mas nesse sentido de arriscar você não vê, você pula. Você pula. Dizem que o filósofo Voltaire, numa aula de filosofia, ele disse o seguinte: a filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. A filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. E aí diz a história que tinha um irmão na aula, um crente. Aí ele falou assim para o professor: a fé é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá e achar o gato. Está aí. É fé. Quantas vezes, irmãos, nós não vemos nada, mas Deus faz acontecer, irmãos. É o poder de Deus. Nós precisamos, como cristãos, experimentar do poder de Deus. Isto é, ter experiência com o sobrenatural de Deus. Mas para isso, irmãos, eu tenho que arriscar. Eu tenho que sair da minha base. 1 Coríntios 5,7, Paulo afirma assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé é arriscar, é se lançar nos braços de Deus sem reserva, sem medo, sem dúvida. É confiar 100% no Senhor, é se entregar 100% ao Senhor, como Pedro fez, como o trapezista faz, é viver pela fé. Ah, 2 Coríntios, ok. 2 Coríntios 5,7. Salmo 34,8. Olha só o que diz: provai e vejam que o Senhor é. Olha só. Felizes são os que nele se refugiam. Provem e vejam. Não é vejam e provem, não. Provem e vejam. Outro texto que fala sobre isso, eu até comentei, negócio de bens materiais, né? Malaquias 3,10. Diz assim: ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida, diz o Senhor. Está falando de fidelidade a Deus. Você pode ver o texto, Malaquias 3,10. Provem, isso é, Deus dizer, ponham-me à prova. Isso é viver pela fé, irmãos, é arriscar pela fé, é confiar plenamente no Senhor. Irmãos, a fé é algo sobrenatural, queridos. Não é natural. E nós precisamos, como cristãos, ter experiências com o sobrenatural de Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Mas se quisermos continuar nessa vidinha, desculpe a vidinha, né, sem experiência profunda com Deus, é só não viver pela fé. Mas se quisermos, Deus quer, irmãos, que nós tenhamos experiências sobrenaturais com Ele.
para a glória dele. Viver pela fé. Amém?